Graça e paz a todos vós, da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Vem trazer mais uma leitura bíblica. E a leitura de hoje é João 14. Começa assim: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? O caminho já estava diante deles. Assegurou-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Ele é o pão da vida, a água da vida, a rocha que os construtores rejeitaram. Ele é o caminho que leva ao Pai. E se você crer, se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creia, somente creia. Não tem outra via, nenhum outro caminho além dele. Somente creia. Pois é através do Filho que nós chegamos ao Pai. E ninguém pode adorar o Pai se não for pelo Filho. Adorar o Filho. Porque ele diz: aquele que me vê, vê o Pai. Porque Jesus é o resplendor, a expressão, o reflexo da glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele é o Verbo que se tornou carne entre nós. Ele é a palavra da vida. Só Jesus salva. Só Jesus pode te tirar do lamaçal do pecado. Só Jesus pode te livrar da morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então creia, irmão. Creia em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que é Deus revelado na carne. Se vós de fato tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer: Mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai, que habita em mim, realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Se nós dissermos que estamos no Messias, devemos andar como ele andou, praticar os mandamentos que ele ordenou à sua igreja. E tudo que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, que tem poder
para expulsar demônios, para curar doentes, coxos, todo tipo de vício que você tiver. Só Jesus pode te curar. Jesus é a salvação. Creia nisso, irmão. Arrependa-se dos seus pecados, abandone o pecado, abandone os prazeres carnais, abandone o amor ao dinheiro, porque é a raiz de todos os males. Volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo, somente Ele pode te salvar. Creia, arrependa-se, humilhe-se perante o Criador, humilhe-se perante ao Santíssimo de Israel, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humilhe-se diante dele, nosso Senhor e Salvador, porque só Ele é o único caminho. Porque o juízo de Deus se aproxima, irmão. O tempo do fim está se aproximando. Porque Ele diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para nós, para aqueles que não se arrependerem e não confessarem, não voltarem-se para o Criador, porque só Ele pode salvar. Só Ele. Creia no nome dEle, o nome sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará. Jesus venceu a morte. E se você crer, se arrepender e crer, terá a vida eterna. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis. Porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A prova de se você realmente ama a Deus, a Jesus Cristo, o Altíssimo, é se você guarda, se pratica os mandamentos. Se você ouve a palavra e a pratica, isso sim, esse é um verdadeiro filho de Deus. Agora, aqueles que não, que retêm a palavra, mas não as praticam, não está firme na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Porque os que praticam os mandamentos, que servidão, né? Que servem verdadeiramente a Cristo, né? Porque servir a Cristo é o maior privilégio o maior privilégio desse mundo é servir a Jesus Cristo, servir ao Pai verdadeiramente, porque é tão privilegioso servir a Cristo, e não tem nada nesse mundo que substitui isso, nada. É melhor ser escravo do Messias ou ser escravo do pecado? Porque se nós vivemos, se somos servos do pecado, vivemos obedecendo à carne, né? Pecando, cometendo muitas coisas erradas. Por isso que às vezes eu penso, se depois que nós
se convertemos a Cristo, por que continuamos pecando? É aí que está, irmão. Quanto mais você peca, você mais sente a necessidade de buscar mais a Deus, de servir a Ele. Porque servir a Deus é esplêndido. Não consigo nem explicar. Não tem nada melhor nesse mundo. Nada. Então perguntou-lhe Judas, não os Iscariotes, é outro Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Lar, irmãos. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. Jesus venceu. Derrotou todos os principados e potestades. E resgatou, remiu, através do seu sacrifício, salvou todos aqueles que vierem a crer nele. Todos os pecadores. Jesus salva, somente Ele. Ele é o único caminho. Não há outro. Porque se nós adoramos a Cristo, servimos a Ele, também serviremos ao Pai. Ele é o sumo sacerdote que nos deu acesso ao pleno, por um só Espírito, a Deus Pai. Senhor, creia nisso, mantenha-se firme e que nós olhemos para Cristo, somente para Ele. Arrependam-se, convertam-se, arrependei-vos e crede no Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Fique na paz do Senhor Jesus e que a graça dele vos acompanhe. Amém.